O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Caldo de Cultura começa agora. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje a gente fala sobre quadrinhos. Tem também fotografia analógica, filme Super 8. Uma conversa com o designer Michael Brusa, que já trabalhou com a Disney, e muito mais. Siga com a gente no Caldo de hoje. Quem gosta de quadrinhos e cultura pop não pode perder a exposição Heróis de Brinquedo. São mais de 20 esculturas de Thiago Provin que trazem à vida personagens como Wolverine e Batman. Thiago se formou em escultura na Escola de Belas Artes, mas o interesse dele em esculpir surgiu na infância, quando ele estudava no Colégio Estadual do Paraná e resolveu participar de uma oficina de escultura da Escolinha de Artes. Na época eu já desenhava muito, comecei com desenho, eu queria ser desenhista de história em quadrinhos. Aí fui para experimentar a escultura e acabou que troquei uma coisa pela outra, fiquei na escultura mesmo, mas o começo foi na Escolinha de Artes. Normalmente, Thiago desenvolve projetos para empresas de brinquedos colecionáveis e action figures. A liberdade dele para criar as peças depende muito de cliente para cliente. Às vezes ele cria escultura do zero e outras ele já recebe o projeto pronto. Mas uma coisa não muda: a dedicação cotidiana para fazer as peças saírem do papel. É um trabalho muito intenso, geralmente dura cerca de 3, 4 meses, até dependendo do tipo de trabalho. E o dia inteiro, assim, acordo, já vou direto. Esse é o problema de trabalhar em casa também. Eu não relaxo, eu estou sempre trabalhando. E sempre tentando dar conta também dos projetos, no sentido de que às vezes você está fazendo um projeto que não te interessa tanto, mas paga bem, mas aí de repente aparece uma boa oportunidade que você gostaria de encaixar. Então estou sempre tentando levar as coisas juntas, né? Aquilo que me interessa não só financeiramente, mas também artisticamente, né? Que não é só dinheiro, tem que ter o prazer também do trabalho. No exterior, em lugares como Europa, Estados Unidos e Japão, o mercado de colecionáveis já tem força e está bem consolidado. E segundo o artista, o cenário brasileiro também está melhorando. O Brasil tem crescido muito, tem muita gente colecionando agora e as pessoas estão passando a ver também esse tipo de material de uma forma diferente. Estão começando a entender o tipo de trabalho envolvido, o quanto vale. Então aqui está crescendo bastante. Eu estou surpreso até no que aconteceu nos últimos anos. Só de olhar as obras já dá para perceber que a cultura pop é uma forte influência para o escultor, especialmente os quadrinhos. Eu lembro do exato momento em que eu comecei a modelar e eu pensei, se eu fizesse um Wolverine seria legal. Mas aquele momento parecia uma coisa muito inacessível. Assim, eu falei, não, acho que é uma peça muito complexa, eu não vou conseguir. Então, minha primeira reação foi querer fazer, mas achar que não teria como, não só executar o trabalho, mas também comercializar isso, né? Atingir as empresas. E até porque na época não existia essa comunidade na internet, foi uma coisa que foi acontecendo depois. Então, a partir do momento que eu comecei a entrar na internet, mostrar os trabalhos, aí que as coisas começaram a acontecer e que se tornou viável. Thiago ainda desenha, mas como ele tem que dedicar grande parte do tempo às esculturas, a ideia de fazer a própria história em quadrinhos ainda é um sonho distante. A escultura hoje em dia consome tanto do meu tempo, eu já tenho uma agenda ocupada até 2 anos daqui para frente. Então eu não teria como me dedicar a fazer, mas se eu conseguisse algum dia seria como realizar um sonho também, porque é uma coisa que vem desde criança. A exposição fica aberta até o dia 5 de julho na Sala Lápis do Solar do Barão. A entrada é gratuita. E quando o assunto é quadrinhos, Curitiba merece destaque. Nos últimos anos, projetos como a Gibicom têm dado visibilidade à produção local e aos quadrinhos como um todo. E um dos responsáveis por isso é o quadrinista José Aguiar. Hoje nós recebemos no Caldo de Cultura José Aguiar, um quadrinista e um dos maiores incentivadores dos quadrinhos em Curitiba. Então, José, eu queria que você me falasse um pouquinho dos teus projetos em relação ao quadrinho, como Quadrinho Filia, Gibicom, Cena HQ.
Então, eu trabalho em várias frentes, né, com relação aos quadrinhos. Primeiro, eu sou autor, antes de mais nada, né? Eu tenho várias séries de quadrinhos que eu publico, como Folhetim, que é uma série sobre um adolescente que mora aqui em Curitiba, Vigor Mortis Comics, que eu produzo em parceria com o Paulo Biscaia, da Vigor Mortis, né, companhia de teatro. Com ele também eu faço Cena HQ, que é uma série de leituras dramáticas de história em quadrinhos que acontece há 4 anos no Teatro da Caixa, né? É um evento mensal, então que traz gente do mundo todo e autores também aqui do Brasil, né, que a gente acaba incentivando e divulgando o material deles também. Tem um outro projeto de palestra chamado Ciclo de Quadrinhos, que faço nas livrarias Curitiba também mensalmente, né? Ou seja, eu estou atacando os quadrinhos em várias vertentes, né? Fui também co-criador da Gibicon, a Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba, que veio de uma demanda da cidade mesmo, porque Curitiba tem uma tradição muito forte nos quadrinhos, né? Eu mesmo fui aluno da Gibiteca, depois me tornei professor lá, e motivados pelo apelo que a Gibiteca tem, pelo amor que a cidade tem pelos quadrinhos, que é uma tradição antiga, nós acabamos criando esse evento, né? Eu com o pessoal da Zenorte. Então o que aconteceu é que a Quadrinhofilia acabou crescendo, né? Ela se tornou uma editora de quadrinhos independente, onde eu publico os meus títulos atualmente, né? Meus trabalhos autorais, que teriam talvez dificuldade de ser publicados em editoras com as propostas um pouco mais tradicionais. Tanto que hoje já tenho minha loja virtual, já tô com meus livros sendo distribuídos em diversas livrarias e eu tenho trabalhado o quadrinho assim, de uma forma a difundir essa cultura, né? Mostrar para todo mundo que o quadrinho é uma forma de arte viável, né? E extremamente rica e que deve ser usufruída por todos, porque os quadrinhos têm um potencial como entretenimento, têm potencial como educação, eles têm um potencial praticamente infinito na maneira como eles comunicam. Legal. E eu queria que você me dissesse um pouco sobre como você avalia a cena atual de Curitiba dos quadrinhos. Tem mais publicações, mais autores, tem mais incentivo? Então, nos últimos anos a cena dos quadrinhos curitibanos cresceu, motivada, é lógico, por todos esses eventos que eu falei. Cena HQ, Gibicon, entre várias palestras e lançamentos, porque Curitiba entrou oficialmente no mapa de eventos nacionais e internacionais de quadrinhos. Então nós temos um fluxo muito grande. Na verdade, sempre tivemos um fluxo de artistas, mas a coisa era mais tímida, era uma coisa mais de gueto, vamos dizer assim. O nome Gibiteca cresceu, né? O nome dos autores daqui se projetou também, né? Eu publiquei no exterior, outros estão publicando no exterior agora, os meus ex-alunos da Gibiteca hoje são professores de quadrinho, então é um movimento muito orgânico, né? Você hoje tem vários títulos independentes, várias editoras independentes surgindo aqui em Curitiba. Você tem a Quadrinhópolis, você tem a Lobo Limão, você tem a Quadrinhofilia. Há uns 5 anos atrás, talvez, você não fosse encontrar quase nada disso. E você tem algum projeto em mente, algum outro quadrinho que você esteja fazendo, ou algum projeto relacionado aos quadrinhos? Bom, tenho vários projetos, né? A Quadrinhofilia não pode parar, né? Então eu quero espalhar minha Quadrinhofilia pelo mundo, né? Então o que eu quero fazer é o seguinte: mantenho atualmente as minhas 2 séries, o Folhetim sendo publicada no Curitiba Apresenta, né? E também na internet. Também publico Nada com Coisa Alguma, que continua saindo na Gazeta do Povo e também na internet, né? Enquanto isso, esse material vai sendo reunido para possíveis coletâneas no futuro, né? E, lógico, o Folhetim também terá em breve um livro novo, né? Ele já teve um livro no ano passado, que foi até indicado o prêmio de melhor roteirista no Troféu HQ Mix, que eu fiquei muito feliz por isso. Então isso só me faz querer a continuidade da série, né? Mas imediatamente o que eu tenho para fazer é a webcomic, minha primeira webcomic chamada A Infância do Brasil, onde através de uma série mensal, né, eu vou tratar de como era a infância no nosso país, né, através dos séculos, desde o seu descobrimento até hoje. Então é um projeto para você refletir o presente falando do passado, né? Então é um projeto bem bonito que eu estou elaborando agora. E mais adiante, já na fila, tenho Coisas de Adornar Parede, que é um projeto um pouquinho diferente, de realismo fantástico, onde eu falo da relação das pessoas com o espaço urbano, através das coisas que elas colocam nas suas paredes, desde um pôster, uma rachadura, um retrato, um espelho. Então eu vou falar sobre essas coisas, um grafite, né? Então eu vou falar da relação das pessoas com o espaço urbano. Bacana. Bem, José, muito obrigado e sucesso nos seus futuros projetos aí. Muito obrigado. Valeu.
A fotografia e a filmagem se democratizaram muito nas últimas décadas. Já faz algum tempo que dá para levar esse tipo de tecnologia no bolso, em celulares que são melhores do que muitas câmeras portáteis. E ao mesmo tempo tem muita gente nova que prefere voltar às antigas técnicas de captura de imagem. O resultado é bem original, veja só. Muita gente imagina que o processo de revelação da fotografia é uma prática que ficou no passado. Quando batemos uma foto digital, as imagens ficam salvas num disco rígido ou mesmo em nuvens de armazenamento e passam longe dos tradicionais álbuns. Não que as coisas tenham mudado para pior, mas a relação do fotógrafo com a imagem é bem diferente. O Humberto, por exemplo, descobriu a fotografia como hobby e hoje faz disso uma profissão. As fotos de trabalho são sempre digitais, mas as outras... Eu acredito que cada suporte tem a sua aplicação. Então, eu trabalho com fotografia comercial, publicitária, editorial, e para essas aplicações o suporte mais adequado é a captação, o suporte digital. No meu trabalho pessoal, eu prefiro lançar mão do processo analógico, que me traz algumas diferenças do processo. Na verdade, não existe o melhor ou o pior. Existem diferenças de processo que vão desde da escolha do tema, da forma da captação, da manipulação dos elementos de linguagem que estão no processo, até a finalização na cópia fotográfica, que para os meus trabalhos pessoais, na grande maioria deles, eu prefiro, curto, gosto muito do processo analógico com laboratório em preto e branco. Ele mantém um estúdio de revelação em casa e também dá aulas para quem quer aprender a técnica. Quando você observa, vê que tem uma galera mais nova que está começando a fotografia e que desperta interesse por isso, assim, eu acho super legal, acho fantástico, assim, porque as possibilidades realmente são incríveis, são bem legais. E não é só a fotografia que está voltando às origens. O festival Curta 8 tenta resgatar a filmagem e exibição de filmes com a técnica do Super 8, um filme diferente do que a gente está acostumado a ver. Bastante comum antes do VHS, ele é bem pequenininho, cada quadro tem só 8 mm de largura. As câmeras são carregadas com filme de verdade, que precisa passar por um processo de revelação igual ao da fotografia analógica. O resultado da filmagem é bem diferente e muitos diretores têm usado cenas em Super 8 no meio de filmes gravados em câmeras digitais. Você não tem como ir assistindo ali, né, no live view a imagem como ela está saindo. Você só vai ver essa imagem, se ela imprimiu, se ficou escura ou não, depois que for para um laboratório e for tratado e revelado esse material. E você projetar isso. Então, a gente usa essa limitação como um desafio para o realizador ter que filmar, pensar numa história, filmar contando os minutos ali e com muito cuidado. O cartuchinho dura 3 minutos e 20 segundos, quer dizer, se ele errar a mão ali e filmar mais do que tem de filme, ele acaba o filme, a história, o cartucho acaba e ele não concluiu a história. Então, é um desafio de montagem, de decupação de história e você saber muito bem o que você quer fazer. Acho que por isso que essa modalidade ela ganhou muito espaço, porque apesar de parecer um ato precário, você editar o filme na câmera, ele resgata uma coisa que se perdeu muito com o digital, que é o ato de você filmar indefinidamente e você pensar que você resolve o filme na ilha. Então você filma 50 horas de material e coloca numa ilha para fazer um filme de 15 minutos. Para um documentário isso pode ser muito interessante, mas pensando numa realização de um filme autoral, um filme artístico, às vezes o que você faz é uma linha de produção audiovisual em que você filma tudo o que você puder para depois tentar ter um resultado que, ao meu ver, tem a obrigação de ser bom e não é o que se vê, né? 60% ou mais do que se vê no YouTube é cultura inútil, audiovisual, talvez. Então, o Super 8, apesar de parecer uma coisa precária, esse medo, esse trabalho todo que existe para você ter que revelar o filme, vai para o exterior, para voltar, para o cara ver que ele errou uma cena. Então, ele toma tanto cuidado na pré-produção do filme, ele repensa, ele ensaia os atores com muito cuidado, porque ele tem uma chance de fazer cada cena. Então, isso resgata um pouco esse sentimento do pensar o que você quer fazer, pensar, planejar o audiovisual. As limitações do suporte antigo acabam sendo um dos pontos positivos da gravação em Super 8. No festival Curta 8, os participantes são incentivados a não montar os filmes, o que faz com que a gravação seja feita de uma vez só, com os cortes apenas no fim de cada rolo de filme. Essa técnica foi, inclusive, imitada no ganhador do Oscar 2015 de melhor filme, Birdman.
As câmeras eram digitais, mas resgatam uma das limitações dos filmes analógicos para brincar com a linguagem. É uma tecnologia que levou muito tempo para ser aprimorada, então ela chegou a um nível de qualidade muito grande. O digital é muito recente ainda, ele vai melhorar com certeza bastante, mas os diretores mais tradicionais, eles ainda preferem o uso da película. Então é possível você encontrar às vezes emoções que são usadas aí em grandes filmes hollywoodianos cortados em Super 8 hoje, né? Coisa que não existia no passado. O filme preto e branco também, né, que existe, tem uma fotografia muito bonita, ela dá um contraste muito bonito na imagem, muito diferente do que é um preto e branco do digital. Ele também é um filme que surgiu depois, na época, nos anos 70 mesmo não existia. Foi uma emulsão que surgiu mais tarde. O filme colorido já existia tecnologia, uma boa tecnologia para filmes coloridos na época, e esses filmes eles já foram os primeiros que surgiram na época, né? O Kodachrome, que é o saudoso que saiu de circulação faz pouco tempo aí, deixou muitos super-oitistas aí um pouco entristecidos, né? Porque foi uma das melhores emulsões fotográficas que já foi fabricada, né? Para o cinema, de modo geral, e ela saiu de linha, então não existe nem Super 8, nem outras bitolas mais, né? As inscrições para o Curta 8 deste ano já estão abertas. É só acessar o site curta8.com.br para conferir as datas. Se você gostou do assunto e quer saber um pouco mais sobre fotografia analógica e filme Super 8, acesse o nosso site e as redes sociais e veja um material especial que a gente preparou. Os teatros de Curitiba são locais que marcam a cidade. Guaíra, Lala Schneider, Fernanda Montenegro, mas não são só os mais conhecidos ou os maiores que fazem parte dessa rica história. Alguns lugares até meio escondidos também guardam muitas lembranças pouco conhecidas. E talvez nessa sala tenha sido a sala onde as crianças aqui dos arrabaldes do centro se reuniam e cobravam para a entrada um botão. Os botões em Curitiba eram caríssimos, eram todos importados, vinham todos da Alemanha, da França, da Bélgica. Botão era artigo de luxo, ou eram aqueles botões que eram feitos de madeira, aqueles formatos, aqueles pinoles, né? Aqueles pinhões pinoles, né? Ou eram aqueles botões caríssimos. Então os botões custavam caro. E a entrada para esse teatro era um botão. Então quem trazia um botão, que depois era negociado no mercado negro das crianças, entrava e via o teatro infantil neste móvel. Até que conta-se que num primeiro dia de inverno de um certo ano, dos anos 40, todos os senhores de casaca e as senhoras aqui do centro foram pegar os seus casacos e muitos deles já estavam faltando botão porque na última primavera seus filhos já tinham ido no teatro e já tinham consumido todos os botões dos casacos. O número 179 aqui da Rua São Francisco guarda histórias incríveis. Mesmo antes de servir como um teatro para as crianças, aqui eram colocadas ferraduras nas patas dos cavalos quando Curitiba ainda era uma vila. Para recuperar a vitalidade deste local tão importante para Curitiba, a casa foi transformada num centro cultural. Desde a primeira vez que eu dei os primeiros passos aqui, eu já concebi aqui como um teatro, lá em cima como outro teatro e que aqui como um centro de cultura. São dois teatros que homenageiam figuras importantes para a cultura paranaense, Rafael Greca de Macedo e Ítala Nandi. Somadas as duas salas, são mais de 140 lugares para aplaudir de pé a iniciativa, que tenta ir contra a ideia de que o mercado manda na arte. Não é do papel do artista mendigar. Não é do papel do artista ter que se submeter ao marketing das empresas. A cultura não pode estar a serviço do mercado. A cultura faz o mercado, não é o caminho contrário. E nós cansamos, eu, meu sócio Juliano de Paula, todos os nossos colaboradores, que já somam 3 dezenas deles dentro da Guairacá Cultural, cansamos de ficar na mendicância, a serviço do mercado, a serviço das empresas para captar lei Rouanet ou captar outras leis de incentivo. Tentamos fazer o caminho inverso, fazer com que a arte dite a cultura e a cultura dite o mercado. O caminho correto da formação da nossa sociedade, que tem que ser essa. O trabalho de revitalização da casa é da produtora Guairacá Cultural, que também cuida do Teatro Cine Glória, na Praça Tiradentes. Um local que já viu muita história se passar diante de sua fachada e agora é também espaço de cultura.
Se você gosta da Disney, assiste ao Netflix ou já viu algum episódio da série americana Friends, você provavelmente conhece algum trabalho do designer americano Michael Bruza. Foi ele, por exemplo, que desenhou a logo do Café Central Park do Friends. Ele esteve em Curitiba nesta semana e conversou com a gente sobre a arte do design. Os trabalhos de Michael Bruza estão por toda parte. Ele já desenhou logos, jogos, personagens, jogos de tabuleiros, aplicativos para iPad. Ele já fez de tudo, e trabalhando com vários públicos diferentes, às vezes ele tem que lidar com as crianças, e é sobre isso a minha primeira pergunta. First of all, thank you very much for talking to us, Michael. Sure. I would like to ask you at first, when you work with kids, is it different from working with adults? When you build a design or an art for a kid, how is it different? I think it's a lot different because the development of your mind is at a different place from when you're a kid than when you're older, which is, it's obvious. But kids are more open to things that are different and new. Adults, as you get older, there's things that you like that are familiar to you, and you want to see more things that are familiar. You might like a song, a new song that sounds like an old song because it reminds you of something. Kids don't have this. In music and TV shows, they're similar to this in movies. So I like designing for kids more because I don't have those restrictions. You can throw wild things at kids and it's hard to throw them off because they'll take anything. Again, adults' time is limited, so what they watch or what they are attracted to are most likely going to be things that they already know. So that's why I like kids more. And do you feel that kids, they always expect something new, more colorful, or are they used to things that they already see, as you said? Well, it's true that kids are used to a brand that they've seen. They'll buy a Mickey Mouse doll because they know Mickey Mouse. And if you put that doll next to a doll they've never seen before, most likely they're going to purchase that doll, the Mickey Mouse doll. But if you create a character that has a very compelling look to it, that could be considered just as cute, they will take a chance on that, especially if they already have a Mickey Mouse doll. And sometimes you have to create from scratch, but also sometimes you work with brands that already have their own style. How do you do that? How do you create your own art on top of a brand that already has the style? Those are two different things. If I was hired by PBS, Scholastic, Warner Brothers, DreamWorks, or Disney, I need to know what the job is. Sometimes it's an original show and then you have the freedom. Most of the time it's for a show that already exists and you have to follow their style guide. You have to follow their brand attributes going into it. So I always ask the questions at the beginning, what do you want me to do for you? Do you want me to make the new Curious George? Or do you want me to just continue the same charm and the same storyline as the Curious George you have today? Most of the time it's just to continue and not, you can probably do a little things, but you're supposed to stay consistent with the full brand of that character. And what about when you work with different supports? For example, you've done board games and also iPad games or characters for movies. How do you manage to work with so many different styles and things? I love what I call 360 design. I love the way a child experiences a product from every angle. I originally started in one spot and I learned another and I learned another, and I started realizing that it's much more beneficial to know from the beginning what you're designing and how the kid's going to experience it as an app, how a child is going to experience it as a song, as a TV show, as a toy. And it's great when they complement each other. It's great when a toy it can respond to the iPad, but the toy alone can be a separate experience for more imaginary play. Or is there anything we can do on the television to make that toy respond or do offline television play and offline play? So I love to approach a product from the full 360. And how did you start working on your creativity? Did you realize that you already had that on you, or do you have to work on that every day? I knew from the age of 4 what I wanted to do in my life, and I think I'm lucky. I talk to my other friends and they'll think I'm in college and I still don't know what I want to do. I think that's more common. When I would watch Disney cartoons, which were my favorite cartoons, and then I went to a theme park and said, there's a theme park with the same name, Disney, and I asked my mother, is this the same company? She said, yeah. She said, it's actually a person. His name is Walt Disney.
And I said, so this guy makes my favorite park and my favorite shows. I said, does he do this for a full-time job? And she said, absolutely. Does he make a lot of money doing this? She said, absolutely. I said, Mom, this is what I'm going to do for the rest of my life, is I'm going to create characters and create the world that they live in, and I want other kids to find it. Thank you very much for your time, and congratulations on your work. Thank you very much. O Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever este e outros programas no nosso site e também nas redes sociais. Não se esqueça de acessar o conteúdo exclusivo para a internet do Caldo desta semana. Até semana que vem. Tchau! Tchau!